No papo de hoje a gente vai falar o que faz as pessoas lerem, quererem e acreditarem no seu anúncio, no seu produto, no seu texto, tá? No papo de hoje a gente vai conversar sobre o capítulo 6 desse livro aqui, Breaking Through Advertising, de Eugene Schwartz. Eu estou fazendo uma série sobre esse livro aqui e esse vai ser o primeiro vídeo falando sobre corpo do anúncio, né? O texto em si, não sobre o título. Em todos os outros vídeos a gente falou sobre o título e agora a gente vai falar sobre o corpo e quais são os 3 pontos importantes que você precisa entender para escrever um bom corpo de anúncio, tá? São 3 forças que ele considera aqui no livro importantíssimas. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo desse canal, deixa eu só explicar mais ou menos como funciona. Eu leio um trecho do livro e comento sobre esse trecho, trago a minha visão sobre isso aqui, então fica super à vontade para comentar aqui embaixo, concordando, discordando, dando o seu ponto de vista. Pô, Grilo, eu achei isso também, mas isso aqui e esse ponto aí a gente começa a discorrer, tá? É como se fosse um grupo de estudos aqui no YouTube, tá? Eu leio um capítulo, faço minha revisão gravando esse vídeo aqui e a gente pode trocar. Se você gostar desse vídeo, se você gostar desse modelo de conversa, considere ser um inscrito aqui para o YouTube poder te mandar outros vídeos como esse aqui e a sequência também da leitura desse livro, tá? Estou no capítulo 6, ou seja, já tem todos os outros capítulos para trás, é só você procurar aqui no canal, tá? Se você quer aprender a escrever títulos, né? Tem todos os outros vídeos falando só sobre título e esse aqui é sobre anúncio, sobre corpo do anúncio, beleza? Bora lá, então vamos lá, como é que eu começo fazendo? Um ponto importante, né, que ele já traz aqui no início, é bom deixar claro, que é a sequência lógica, né? Então você pensa num título, depois você pensa num corpo do anúncio, que é o que a gente vai tratar nesse vídeo. Mas é bom trazer qual é o objetivo do título para você depois entender qual é o objetivo do texto do anúncio. O objetivo do título é único e exclusivamente chamar a atenção da pessoa para aquele ponto ali que ela quer resolver, tá? Exemplo, quando você clicou nesse vídeo aqui, provavelmente porque o título te chamou a atenção para falar sobre esse ponto específico. E aí depois, se eu estivesse vendendo alguma coisa aqui, coisa que eu não estou ainda, aí o texto, o corpo que eu estou falando agora, seria justamente para fazer a venda, tá? E o que precisa? São 3 pontos, que são justamente esses 3 pontos que a gente vai tratar nesse vídeo aqui, tá? Começando, então, ó. Como o corpo do anúncio, ele é para fazer a venda, a partir dele, a gente vai destacar esse trecho aqui, ó. Para criar esse mundo, o texto deve expandir ou alterar uma ou mais 3 dimensões do mundo mental já existente dele. Essa é a tarefa do restante do anúncio. Para criar esse mundo você precisa tirar o cliente do pensamento dele, da realidade dele, e aí o terceiro ponto, inclusive, vai trazer um aspecto importante de não descolamento, mas trazer ele daquela realidade que ele está, transportar para uma realidade que está dentro do seu anúncio. O anúncio bem escrito, ele mostra uma outra realidade para o cliente a partir de coisas que ele já acredita, tá? E você vai entender melhor isso quando eu trazer o terceiro ponto, tá? E aí você pode fazer, a primeira pergunta que você vai se fazer, e que ele faz aqui também, tá, Grilo, mas qual é o tamanho do meu texto? O tamanho do seu texto, se vai ser 50 páginas, vai ser 2 páginas, vai ser 4 linhas, vai ser em quanto tempo, em quanto texto, né, você consegue fazer essas 3 coisas que a gente vai trazer aqui, tá? Esse é o único, assim, é o único ponto para dizer, mas para vender eu preciso de um anúncio, pelo menos de uma folha de jornal inteiro, um carrossel de 10 coisas. Não, cara. Se você conseguir transmitir esses 3 pontos em uma imagem única, show, beleza, tá? E aí, Grilo, tá, quais são esses 3 pontos? Os 3 pontos são desejo, identificação e crenças, tá? É sobre isso que a gente vai falar agora um pouco mais profundamente nesse vídeo, tá? E aí ele divide aqui nos passos, né? Então, passo 1 é desejo. Não há como criá-los, diminuí-los ou combatê-los, mas você pode expandi-los, afiá-los, canalizá-los e dar uma meta. Essa é a função principal do copywriter. Sua primeira tarefa, e em alguns anúncios a única, é fazer o cliente desejar, aguçar o desejo dele, fazê-lo imaginar cada momento da realização desse desejo, fazê-lo visualizar o maravilhoso mundo no qual seu produto
oferece para ele. E aí ele depois vai trazer aqui que então oferece o produto, o método para fazer isso, uma identificação. A identificação a gente vai falar mais profundamente no próximo capítulo, tá? Mas qual é o ponto importante dessa parte do desejo que tem que estar na sua cabeça, assim, 100%? A gente não cria desejo em ninguém. De novo, a gente não cria desejo em ninguém, tá? Para ser bem enfático aqui. Grilo, mas eu já vi não sei o quê. Tudo bem, se você for um cara multimilionário e tiver muito tempo, você até pode conseguir. Mas se você é uma pessoa normal, assim como eu, a gente não cria desejo em ninguém. Criar desejo é muito caro. Por isso que eu prefiro matar nessa frase. A gente acreditar que a gente não cria desejo em ninguém. Então, Grilo, ferrou, o que acontece? A gente canaliza o desejo dessa pessoa para o nosso produto. Isso é o que o seu anúncio tem que fazer. Canalizar o desejo dele para o nosso produto. Grilo, um exemplo. A pessoa quer emagrecer. Tá? Esse é o desejo da pessoa, ela quer emagrecer. O que você precisa fazer é que o seu produto conte para ela como que faz ela emagrecer. Exemplo, tão famoso aí, nesses dias de hoje, Monjaro. Né? Ninguém quer, por exemplo, tomar uma caneta, né? Não sei direito como é que funciona, mas ninguém quer aquilo. Mas a pessoa quer emagrecer. Um exemplo mais distante, né? Vamos dizer que eu tenho uma loja que eu venda sucos naturais. Toda a minha comunicação, se eu decidir que o desejo é para o emagrecimento, vai ser falando que sucos naturais emagrecem. Eu não vou criar nada novo, eu vou pegar o que a pessoa quer e a partir dali eu vou canalizar para o meu produto. O que você quer? Ah, eu quero ficar mais rico e não sei o que e paraná. Beleza. Cara, olha só. As pessoas que acordam de manhã e tomam suco natural, segundo pesquisa, ficam mais ricas. As pessoas que tomam suco natural de manhã, elas ficam mais ricas porque tem a vitamina B não sei o que, C não sei o que, ou seja, eu vou pegar o viés do meu produto, e aqui obviamente eu estou criando, né? Eu não sei se as pessoas que bebem suco natural ficam mais ricas ou não, mas é só para você ver um exemplo que tudo dá, e obviamente aqui um parênteses, se for verdade, mas tudo dá para você canalizar o desejo daquela pessoa no seu produto. Você só precisa direcionar ela para o ângulo certo. Esse é o ponto central da coisa, tá? Suco natural deixa a pessoa rica? Deixa. Se a pessoa quer ficar rica? Quer. Então meu texto vai ser todo voltado para isso, beleza? Esse é o desejo, tá? O desejo pelo produto e o que ele pode fazer para essa pessoa, tá? O segundo é a identificação. Trata-se dos papéis que o cliente deseja desempenhar na vida e nos traços de personalidade que ele deseja que seu produto o ajude a construir ou projetar. Aqui, que eu gosto muito, eu não lembro em que livro que eu li, mas é um pouco sobre atributos de marca. O que é um atributo de marca? É o que essa marca, ou no caso aqui a gente está falando de produto, né? O que esse produto ajuda o cliente a contar para os outros quem ele é. Né? Qual é o status? Exemplo, se eu tenho um carro, um Jeep, né? Então o que ele me ajuda a contar para as outras pessoas quem eu sou? Cara, normalmente quem tem um Jeep é um aventureiro, né? É um cara mais arrojado, é um cara que consegue se arriscar, é isso que eu estou contando. Uma mulher com uma bolsa Chanel, o que ela está contando? Que ela é chique, né? Que ela está num outro patamar, que é um outro status, que para falar com ela você precisa de alguma outra coisa. Acho que aqui no livro ele traz até um exemplo legal, quer ver? Um homem não apenas compra um carro pela potência e velocidade, mas igualmente pela projeção de prestígio, sucesso e dinheiro no bolso que essa pessoa comunica a seus vizinhos. Ou seja, eu estou colocando, quando eu compro um bom carro, um carro excelente, contando para os meus vizinhos que, cara, eu sou um cara que deu certo na vida. Eu tenho status, eu sei, você precisa me considerar. E aí, quando você for escrever o seu anúncio, você precisa escrever essa identificação. Como é que você ajuda a contar para o mundo quem essa pessoa é. Tem um outro ponto que eu marquei aqui também, que
Sua tarefa é colocá-las diretamente por trás do produto, fazer o cliente sentir o grupo prestigioso e seleto ao qual se junta quando se torna usuário daquele produto. Imaginar para ele as pessoas que vivem o mundo do seu produto hoje. As pessoas adoram fazer parte de um grupo, né? E a gente, quando é adolescente, então isso fica mais evidenciado, né? Se o teu grupo faz uma coisa, mesmo que você não concorde tanto, mas você está ali no grupo, você acaba fazendo aquela coisa para ter esse senso de pertencimento. Quando a gente está vendendo coisas, e esse é o exemplo mais básico, né? Por exemplo, uma Ferrari, uma bolsa Chanel ou coisas com um ticket de alto valor, fica bem fácil, inclusive, de fazer esse trabalho de identificação, né? Mas você também pode fazer o trabalho inverso, né? Do cara que tem essa aversão a esse tipo de coisa, você trazer o seu produto fazendo, você não vai conseguir, por exemplo, se você não for a Chanel, concorrer com ela falando sobre sofisticação, né? Você vai ter que identificar e botar ela num outro grupo. Aí você pode chamar aquelas pessoas de snob, não sei o que, você pode trazer uma cultura mais de natureza, né? O fato é, você precisa, nesse ponto nessa parte, né, de identificação, criar uma identificação que ajude essa pessoa a contar para o mundo quem ela é, qual o grupo que ela pertence. Beleza? E o último são as crenças, tá? Uma parte importante aqui da crença, deixa eu antes ler o que eu marquei aqui, tá? É o mundo da razão emocionalizada em que ele habita, a maneira pela qual aceita ou rejeita fatos e constrói seu universo, os tipos de pensamento que usa para chegar a decisões, a ideias e valores que lhe dão conforto e que ele acredita serem permanentemente verdadeiros. Acreditar é um processo de encaixar novos fatos em certos padrões de pensamento e convicções já estabelecidos. As pessoas acreditam de certas maneiras. Essas crenças formam um filtro pelo qual as informações sobre o produto devem passar ou ser rejeitadas. Resumindo isso em uma frase curta você não, assim como o desejo, você não vai contra a crença das pessoas, né? O desejo você não cria, a crença você não coloca algo oposto. Se a pessoa acredita que, vamos achar uma crença boa aqui, como eu não pensei num bom exemplo, um exemplo bobo. Se a pessoa acreditar que o céu aqui, tá aqui atrás, ele é marrom, não adianta, ela está vendo o céu marrom. Não adianta você dizer que é azul, não, porque o céu é azul por causa disso, porque reflete na água, a água é azul, reflete no céu, ele fica assim, não, ele vai dizer que é porque reflete na terra, e você não vai conseguir. A pior coisa para você fazer no anúncio é ir contra a crença das pessoas. Por isso, quando você escreve anúncio, é legal você identificar a crença do público que você está contando ali, para você reforçar a crença dele. Tem um outro livro chamado As 22 Leis Imutáveis do Marketing, que inclusive eu já fiz esse livro todo, tá aqui no canal. Se quiser pode procurar, que a frase mais emblemática desse livro é: marketing é uma guerra de percepções. Então aqui, nas crenças, inclusive você deve ter pouco apego à sua realidade ou à realidade que você acredita que é piamente, mas você tem que entrar na realidade do cliente e puxar os seus argumentos para a crença dele. Se você for contra a crença dele, você já perdeu a venda. Mas não tem nem o que começar, tá? Exemplo que eu pensei bom agora, sobre política, direita e esquerda. Não adianta você virar para um cara de esquerda e tentar empurrar as crenças de direita, assim como você não consegue empurrar as crenças de esquerda num cara de direita. Você tem que trabalhar de acordo com o que ele pensa ali, beleza? Você começa com as crenças como base dele e aí você vai tratando o seu assunto ali de forma tangencial, beleza? Esse foi o capítulo 6 desse livro. No próximo capítulo a gente vai falar sobre 13 modos de fortalecer o desejo, ou seja, nos próximos capítulos a gente vai se aprofundar em desejo, identificação e crença, e no próximo vídeo vai ser sobre o desejo, tá? O capítulo 7 desse livro. Se você gostou dessa resenha aqui, cara, fica à vontade para se inscrever aqui no canal, para receber o próximo capítulo desse livro aqui. Fica à vontade também para concordar ou discordar do que eu falei, beleza? Eu acredito muito num marketing organizado,
Por isso que eu gosto quando eu faço essas resenhas de livro, porque a editora já organizou bem esse pensamento e gosto também de colocar em prática. Eu acho que muito do que a gente aprende é executando, fazendo. Tenta escrever agora. Tenta pensar, beleza, qual é a crença do meu cliente? Como é que eu identifico ele através do meu produto ali? Como é que eu faço isso? Como é que eu canalizo o desejo dele através do meu anúncio? Tenta escrever um anúncio pensando nessas 3 formas aqui. Se você quiser, inclusive, pode botar o seu anúncio aqui embaixo, escrever nos comentários, aí me conta um pouquinho quem é o seu cliente, como que você escreveu esse anúncio e a gente troca uma ideia e eu digo o que eu acho de novo, não que é certo ou errado, mas o que eu acho, o que eu penso através dos meus estudos, beleza? Bora executar, bora dar uns pulos, abraço!